2015 foi um ano incomum para a produção de soja no estado, por causa da seca. Agora, o produtor busca maneiras de minimizar os impactos sofridos durante os últimos meses. No Panorama Agropecuário de hoje, vamos saber os estudos que estão sendo realizados para promover o melhor aproveitamento da semente da soja. A reportagem é de Luiz Vieira. O município de Campo Verde, a 134 quilômetros de Cuiabá, tem no agronegócio a base de sua economia com um dos destaques voltados para esta produção. Mas 2015 foi um ano complicado. Com a estiagem e o calor intenso, muitas áreas tiveram que ser replantadas, atrasando o início dos trabalhos. A gente pegou um período muito longo sem chuva, né? Em 3 meses chovendo aí no equivalente a 200 milímetros, né? Faltando água, na verdade, para encher esses grãos, né? O ano começou e os produtores mato-grossenses ainda estão com os olhos nas lavouras. Em poucas propriedades, a colheita foi iniciada no calendário normal. Para se ter ideia, neste mês de janeiro, em 3 dias choveu o equivalente aos últimos 3 meses de 2015, por volta de 170 milímetros de chuva. Os produtores que antes sofriam com os impactos da seca, agora têm que manter as colheitadeiras paradas, porque o período chuvoso influencia na perda da qualidade do grão. Na verdade, essa chuva está chegando atrasado para a gente, né, para a cultura do soja, né, e também está atrapalhando o nosso planejamento, né, no plantio de algodão e na colheita do soja também, né. Não estamos conseguindo nem colher e nem plantar. De acordo com a estimativa do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, o estado já perdeu 4% da produção prevista para a temporada, ou seja, 1 milhão de toneladas, e não para por aí. A perda deve chegar a 3 milhões. Depois de quase 5 anos batendo recordes a cada safra de soja, o estado não deve alcançar os números da temporada anterior. Segundo o diretor comercial Charles Volman, o agricultor precisa estar atento à lavoura e monitorar as pragas e doenças. É uma discussão importante, a gente tem chamado a atenção porque é um insumo que cada vez mais tem um custo elevado, né? E ele tem que chamar a atenção também para a questão do vigor e para a questão da qualidade dessa semente. A semente é o insumo mais nobre da agricultura, responsável pela maioria dos avanços tecnológicos conquistados ao longo de décadas. Uma espécie de chip, pelo qual a tecnologia é transferida ao solo. A principal questão levantada hoje está relacionada ao desempenho nas lavouras em todo o país. Em 2 plantas germinadas, uma ao lado da outra, uma produziu cerca de 70 vagens e a outra apenas 12. Por quê? Se as duas estavam sob as mesmas condições climáticas e tiveram o mesmo processo de adubação? A resposta está na qualidade da semente. E como medir esta qualidade? Avaliando os níveis de vigor. Plantas que são provenientes de sementes de alto vigor têm um potencial produtivo muito maior do que plantas provenientes de semente de baixo vigor. Então a gente quer conclamar os produtores, quer chamar os produtores justamente para começar a observar, justamente no momento da compra dessa semente, que eles observem a questão dos níveis de vigor, que faz toda a diferença agora no momento da colheita. Especialista em sementes, Charles diz que a maioria dos produtores ainda tenta encontrar um culpado para a baixa produtividade. Investem alto em melhores tratores, máquinas e adubadores, mas esquecem o principal, a qualidade do que está sendo plantado. Nas amostras colhidas em várias lavouras, se observou que 50% das sementes plantadas são de médio vigor, 20% de alto e apenas 10% de mais alto vigor, quando uma planta é considerada perfeita. Os outros 20% são de baixo e mais baixo vigor, o que para ele é preocupante. Na nossa concepção, um dos principais motivos justamente está nessa questão do vigor da semente. Então, chamar a atenção disso agora no momento da colheita é oportuno, justamente porque ele vai conseguir visualizar justamente os desempenhos que são
muito diferentes de uma planta para outra, sob as mesmas condições e sob o mesmo pacote tecnológico. Isso sem contar que uma semente de melhor qualidade está mais preparada para suportar situações atípicas, como aconteceu no ano passado. A safra de milho também vai ser impactada com um atraso na colheita de soja em pelo menos 3 dias. A colheita vem se aproximando e os produtores já se preparam para a fase seguinte, o plantio da segunda safra. Por isso são armazenados em barracões como este os fertilizantes e as sementes, é isso mesmo? Isso, e está chegando ainda, né? Chegou um pouco de semente, chegou um pouco de adubo, está por vir ainda, que a colheita nossa mesmo não começou ainda, né? Daqui uns dias já começa. Daí começar a colher, já começa a plantar o milho também, aproveitar o tempo de chuva. Quem resolveu já iniciar a colheita precisa de paciência para enfrentar a instabilidade do clima, esperar a chuva passar para evitar prejuízos maiores. Nesta etapa também é feita a manutenção preventiva das máquinas. Uma colheitadeira como esta custa em média R$800 mil. Os cuidados são essenciais para o máximo aproveitamento. Se você não faz uma revisão preventiva na época da colheita, se começa a chover, você tem um tempo bom de colher, a máquina acaba quebrando, né? Então com essa revisão isso acaba isolando, né? Então você tem um tempo maior para você estar colhendo, não se incomoda na safra, né? E até mesmo o rendimento da máquina é outro, né? Quase toda a soja produzida no Brasil é exportada in natura para a China. Com a Lei Candir, a exportação em grão está isenta do ICMS, o que estimula a não transformação do produto. O cenário que se espera neste novo ano é de continuidade no relacionamento com importadores e, é claro, um produtor mais atento à sua própria lavoura. Produzir semente aqui é realmente algo, né, como vocês estão percebendo, o clima aqui acaba prejudicando bastante, mas eu acredito muito também na capacidade das instituições, nas capacidades dos produtores, das organizações, de também discutir isso sobre esse aspecto e de avaliar, e com certeza temos condições junto de melhorar a qualidade de semente que nós estamos plantando aqui no estado.